Pessoal, dando prosseguimento aí ao nosso conteúdo, né? Vamos para primeiros socorros, que é um assunto muito importante, que está bem relacionado com as normas de trânsito e algumas questões importantes que a gente precisa saber. Bom, primeiros socorros, aqui a gente vai aprender a como condutor, quais são os procedimentos que a gente pode fazer e realizar quando se deparar com uma vítima de acidente de trânsito. Ou seja, o que a gente pode fazer por ela, o que a gente não deve fazer, como a gente pode diagnosticar certas circunstâncias, seja fraturas, hemorragias, enfim. Claro, a gente sempre vai agir de acordo com os nossos conhecimentos, dentro das possibilidades e condições que eu tenho de agir. O condutor, quando ele não é da área da saúde, ou seja, quando ele não tem um conhecimento além do que ele pode fazer, então ele limita-se a fazer apenas o que sabe. Então, como é que a gente vai lidar com primeiros socorros? A gente vai lidar porque simplesmente a gente sabe que acidentes vão ocorrer em qualquer situação e atividade do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente está suscetível a acidentes. Então, a gente tem que ter ali a mentalidade de entender que todo mundo está exposto a risco, está sujeito ali a ferimentos, traumas, né, por conta dos acidentes que vão ser causados. Então, os lugares que são mais propícios para uma ocorrência de acidentes pode ser a nossa casa, pode ser ali uma empresa que você trabalha, e principalmente no trânsito, onde no trânsito a gente vai vivenciar boa parte da nossa vida, né? E no trânsito é comum milhares de pessoas morrerem por ano, né? Porque simplesmente muitos desses acidentados não têm ali um atendimento adequado, acabam ficando com sequelas permanentes, ou quando não ficam com sequelas, acabam vindo a óbito, né? Por não terem sido socorridos de forma adequada. Então, quando ele é socorrido de maneira inadequada, faz com que aconteça principalmente a presença de sequelas, lesões muito graves, ou, pior de tudo, levar ali a vítima de acidente a óbito. E a gente vai entender quais são as possibilidades e medidas que a gente pode fazer por essa vítima. Bom, primeiramente, a gente tem aqui uma coisa interessante na nossa folha de slide, uma definição do que é primeiros socorros, tá? É uma definição muito importante. Mas, a grosso modo, primeiros socorros são procedimentos, são parâmetros de emergência que a gente vai realizar e que devem ser aplicados a uma pessoa que está ali em perigo de vida, onde o objetivo dos primeiros socorros é manter os sinais vitais ali da vítima em atividade, em funcionamento, evitando o agravamento do estado em que ela se encontra, até que, de fato, ela consiga receber uma assistência especializada. Então, o papel do socorrista vai ser esse. Então, são as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes, onde o acidente é todo evento não premeditado, que vai resultar dano em veículo, em carga, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes esteja ali transitando nas áreas abertas à circulação. Então, esses acidentes levam vítimas, a fim de eliminar, né, ou seja, essas medidas adotadas, a fim de eliminar riscos secundários, minimizar o sofrimento das vítimas, manter as suas funções vitais em funcionamento, em atividades, e evitar, claro, a todo custo é perigoso, né? A todo custo quer dizer que você tem a liberdade de fazer tudo. Então, não a todo custo, evitar ali o agravamento das lesões. Então, é esse, basicamente, a definição de primeiros socorros que eu preciso entender, saber e conhecer para uma possível questão perguntando sobre o que é primeiros socorros e o papel do socorrista quanto a isso. Uma coisa interessante que eu gosto de ressaltar, o socorrista, pessoal, ele precisa ser da área da saúde? Não, basta ser um bom condutor. Agora tem a diferença do socorrista leigo para o socorrista que não é leigo, né, que tem ali algum treinamento. Mas qualquer pessoa, qualquer cidadão, se depara com vítimas de acidentes de trânsito, tem que ajudá-la, sim. Até porque omissão de socorro é considerado crime de trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, e tem lá a sua pena de detenção, que a gente vai ver e falar agorinha, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter acesso a essa informação. O que é importante também, claro, que a gente não vai ajudar mediante a qualquer situação, a situação de riscos, onde você não pode colocar a tua própria segurança em risco. Claro que a gente vai pontuar quando é que eu posso ajudar, quando é que eu não vou poder, mas mesmo em situações de eu não poder fazer alguma coisa pela vítima, eu posso fazer alguma coisa pela situação em geral, ou simplesmente sinalizando o local, alguma coisa eu vou poder fazer, para não cometer a omissão de socorro, para que eu não cometa ali o chamado crime de trânsito, tá bom? Então vamos lá. Omissão de socorro.
que é a pauta agora. Omissão de socorro a gente sabe que é crime. Pessoal, existem dois tipos de omissão de socorro. Um momentinho. Como eu estava falando, existem dois tipos de omissão de socorro que a gente vai conhecer. Uma que é gravíssima, que é a infração gravíssima, que leva o fator agravante em 5 vezes, que vai levar também a uma penalidade da suspensão direta do direito de dirigir, e medida administrativa, que é o recolhimento do documento de habilitação, que é a medida essa que visa, né, recolher daquele condutor o documento de habilitação dele, quando ele principalmente está sendo suspenso, né? Se há suspensão, geralmente tem um recolhimento do documento de habilitação, como a gente já viu em infrações, tá? E vai ter outro tipo de omissão, que a infração será apenas de natureza grave. Então, tem a gravíssima com fator agravante em 5 e vai ter a que será somente grave. Aí a pergunta é, professor, então, como é que eu vou saber quando a questão vai estar abordando a omissão de socorro com gravíssimo e fator agravante em 5 vezes ou a somente de natureza grave, levando ali seus 5 pontos no prontuário e a multa de R$ 195,23. É aí que está. Existe uma palavra-chave muito importante, onde a gente vai conseguir discernir adequadamente e entender qual é a diferença de uma para a outra. E a gente vai ver aqui agora, nesse momento. Primeiro, artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro fala aí, ó. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, isso aqui é muito importante, ó, podendo fazê-lo. Como assim podendo fazê-lo? Porque vai haver situações onde você não muito vai poder fazer pela vítima. Por exemplo, pode ter a presença de substâncias inflamáveis, uma precipitação de incêndio, possivelmente um risco maior para a sua segurança e o condutor, ele não vai se colocar em risco, infelizmente, para poder ajudar outra pessoa. Porque se ao invés de ser só uma pessoa que precisa de auxílio, agora serão duas. Então, nesse princípio, a gente só ajuda quando podendo fazê-lo. Claro, nunca, né? Ou seja, melhor dizendo, se abstendo do risco pessoal. Então, você só ajuda quando você pode fazê-lo. Mas não é porque a situação está, de certa maneira, inviável para você ajudar diretamente a vítima, você situação, tá? Alguma coisa pela situação pode ser feita, e a gente vai entender isso aí. Então, o segundo artigo 176, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, é considerado infração gravíssima, tá? Tem um fator agravante em 5 vezes, o que significa que a multa simplesmente é de R$ 1.467, R$ 1.467,35. Esse é o valor da multa para quem comete a omissão de socorro, que além disso é considerado também crime de trânsito. Só que vai gerar outra penalidade, ó, mais o quê? Suspensão do direito de dirigir, tá? Suspensão, ou como a multa em si, a suspensão é aplicada pela autoridade de trânsito, né? Geralmente o diretor-geral do Detran, ele que vai aplicar ali as sanções impostas pelos condutores infratores, tá? Mediante aquele processo administrativo que a gente conheceu. Então, o cara ainda vai ser submetido à suspensão do direito de dirigir. E vai haver também o quê? O recolhimento do documento de habilitação, que é uma medida administrativa. A gente sabe, tudo que começa com a letra R ou letra T, sabemos que é medida administrativa. Outra dica importante, professor, se tem suspensão, que é penalidade, geralmente vai haver o recolhimento, porque se o cara está sendo suspenso, ele não vai poder dirigir pelo prazo estipulado pela autoridade de trânsito, onde leva o prazo mínimo. Como é suspensão direta, né, professor? Não é por pontos na habilitação, o prazo mínimo é de 2 meses, no caso de incidência, e o prazo máximo, né, lembrando, é de quanto? 8 meses. Se for de reincidência, ele está reincidindo, né, no ato novamente, aí o mínimo vai para 8 e o máximo para 18 meses. Aí a autoridade de trânsito é quem vai decidir se ele vai suspender por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, ou em caso de reincidência, decidir optar até mesmo pelos 18 meses de suspensão. Tá? Fica a critério da autoridade que vai julgar essa situação. Tá bom? Então, pessoal, fica a critério aí da autoridade de trânsito decidir pelo prazo, né? Então, olha as consequências de cometer a omissão de socorro, ou seja, deixar de ajudar uma vítima de acidente de trânsito, tá? Então, todo condutor que puder ajudar, pode ajudar. Professor, eu sou um socorrista leigo, eu não entendo nada de primeiros socorros.
Mas existe o que você pode fazer pela vítima, sim, tá? Mesmo você não tendo entendimento nenhum de primeiros socorros, há o que se fazer e a gente vai entender quais são as possibilidades, né, da possível ajuda que você vai prestar para essa vítima de trânsito. Então, grava aí, tá? Omissão de socorro, além dessas situações, também é considerado crime de trânsito. Professor, mas existe a omissão de socorro que é infração apenas de natureza grave e não é gravíssima. Qual é ela? É o artigo 177 do Código de Trânsito Brasileiro, que está aqui, ó, artigo 177 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Que diz o seguinte, ó, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando, palavra mágica, tá? Para você saber diferenciar quando é gravíssima para grave, é a palavra solicitado. Quando solicitado. Significa o quê? Imagina comigo a seguinte situação. Você está passando por uma região, nessa região houve ali um acidente de trânsito e lá tinha possivelmente o carro do SAMU, ou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, enfim, alguém estava lá prestando auxílio, Polícia Civil, para aquele acidentado, e você apenas estava passando na imediação, seu carrinho aqui passando. Aí o agente de trânsito lá naquela hora, o guarda municipal, o bombeiro, o enfermeiro, o médico, enfim, alguém, o SAMU, solicitou a sua ajuda. Você foi solicitado. Você, nesse momento, não teve nada a ver com o acidente. Você não contribuiu para que o acidente acontecesse, você apenas estava passando naquela situação. Então, você foi solicitado. E quando você foi solicitado e omite, né, omite o socorro, você deixa de prestar o socorro, você está cometendo, nesse momento, por conta da solicitação, apenas infração de natureza grave. Ou seja, professor, se não tiver no texto a palavra solicitado, automaticamente eu sei que se a questão está falando de omissão de socorro, vai ser infração gravíssima com seus fatores agravantes ali, em 5 vezes, mais suspensão, mais recolhimento do documento de habilitação, não é isso? Sim, é isso. Agora, quando no texto houver omissão de socorro juntamente com a palavra solicitado, o cara foi solicitado a sua ajuda, será apenas infração de natureza grave, tá bom? Professor, e se não tiver a palavra solicitado, mas mesmo assim eu não tive nada a ver com o acidente? Também vai ser infração gravíssima com fator agravante 5 vezes. Geralmente, o artigo 176 é quando você, de alguma maneira, contribuiu para que o acidente acontecesse ou fez alguma atitude que levou a isso acontecer. Mas pode haver situações que você simplesmente estava passando pelo local, tinha um acidentado, você não foi solicitado e simplesmente não solicitou, prestou ajuda para o cidadão ali que estava na situação enferma, e você simplesmente omite a ajuda, omite o socorro, também vai ser infração gravíssima. Será apenas infração grave quando tiver no texto a palavra solicitado. Você foi solicitado, aí sim é grave. E a gente sabe que a infração de natureza grave gera para o condutor 5 pontos no prontuário, a multa como penalidade, né, pela infração cometida é de 195, só um momentinho, pessoal, 195,23 centavos, só porque é um pouco ruim aqui fazer isso com o mouse. Mas tá aí, esse é o valor da multa. Outra coisa muito importante de se saber, que a gente viu lá no estudo de infrações, que o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive, esses aqui, pessoal, são um dos crimes de trânsito que costuma cair, tá? Esse e o da questão alcoólica, né? O artigo 165, 165A, o 253, tá? E esse aqui são dos que costumam cair, tá? Ou seja, esse crime de trânsito ele é bem recorrente. Então, deixar o condutor do veículo de prestar socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública gera como crime de trânsito ao regime de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, grave isso aí. Esses prazos aqui, quando fala de crime de trânsito nas questões, são possivelmente cobrados e você pode ficar ali atento a essas situações, tá bom? Você pode ser condenado também judicialmente, né, usando aí o pretexto do artigo 304. A gente sabe que a pena restritiva de liberdade pode ser substituída pela pena restritiva ali de direitos, fazendo com que esse condutor infrator acabe somente fazendo serviços comunitários, tá? Mas perceba que existe sim a detenção de 6 meses a 1 ano quando você comete ali a omissão de socorro. Então, toma cuidado. Professor, eu sei diferenciar, tá? Eu sei diferenciar quando vai ser gravíssima e quando vai ser grave. Vai ser grave quando houver no texto a palavra solicitado, ou seja, foi solicitado a minha ajuda. Então,
eu sei que a omissão de socorro, nesse caso, será apenas de infração de natureza grave. Agora, quando no texto não houver a palavra mágica solicitado, saberei identificar que o artigo que está sendo citado é o artigo 176, que impõe ao condutor uma infração de natureza gravíssima, onde a multa será multiplicada em 5 vezes o seu valor, por isso que tem um fator agravante, mas a suspensão do direito de dirigir, que é uma suspensão direta, né, que independe de pontos na habilitação, e vai haver também um recolhimento do documento de habilitação como medida administrativa. Então, fica aí com isso, que é muito importante. Tá? Bom, e o socorrista, professor? Como deve ser o socorrista? Quais são as características desse cidadão? Vamos lá, como deve ser. Primeiro, não precisa ser da área da saúde. Então, a gente pode perceber que vai ter muitas questões, pegadinhas do Detran, que vão possivelmente brincar com essa situação. Então, a primeira coisa que ele pode fazer é essas pegadinhas relacionadas com o socorrista, que o socorrista tem que ser da área da saúde, que o socorrista precisa ter feito um curso, que ele precisa ter kits médicos dentro do seu carro, enfim. Não precisa, né? Não há necessidade. Então, como deve ser o socorrista? Ele não precisa ser da área da saúde. Significa que ele está isento da responsabilidade de ajudar um terceiro que é vítima de acidente de trânsito? Não, ele não está isento, ele tem que ajudar. Até porque, como a gente viu, omissão de socorro pode ser considerado crime de trânsito, com a pena de detenção de 6 meses a 1 ano, né? A gente acabou de ver. Então, só que você não precisa ser da área da saúde. Só que assim, como você não é da área da saúde, você vai limitar-se a agir dentro dos seus conhecimentos, dentro das possibilidades que você tem. Então, você não vai fazer nada a mais além do que você sabe. Então, se você não sabe, por exemplo, avaliar ou diagnosticar, ou você não sabe que tem que fazer certos procedimentos com a vítima, então você vai limitar-se a fazer somente o que sabe. Não vai agir com impulsividade, né, fazendo procedimentos além do seu conhecimento. Isso é perigoso, você pode acabar ali piorando o estado que a vítima se encontra. Então, não precisa ser da área da saúde, o socorrista. Outra coisa, ele tem que ser calmo, ele tem que ser solidário. Calmo por quê? Porque você está se deparando com uma situação tensa. Então, possivelmente, quando você não tem o hábito ou o costume de ver essas situações, você pode acabar entrando em pânico, ficando muito nervoso, e isso abala um pouco o psicológico na hora, né? Pode haver acidentes muito graves, mutilação de corpo. Isso pode ser muito ali desesperador. Então, o socorrista, ele tem que manter a calma, ele não pode agir com impulsividade, e ele tem que ter solidariedade, ou seja, ele tem que ajudar qualquer pessoa que necessite ali naquele momento da sua ajuda. Então, há procedimentos que a gente pode fazer por a vítima, mesmo que a gente ali não tenha um hábito, ou não tenha um costume, ou fique no estado de pânico, que deve ser evitado a todo custo, né? Você não pode entrar em pânico, você tem que manter a calma e pensar racionalmente, tentar delegar tarefas, pedir auxílio ou ajuda de outras pessoas que estejam passando na imediação também. Então, deve ser calmo e solidário. Outra coisa, você tem que ter o controle da situação, não pode agir com impulsividade. Isso é muito perigoso, porque o que a gente pensa? Ah, tem um acidentado. Qual é a primeira ideia que qualquer pessoa tem? Põe esse cara no carro e leva diretamente para o primeiro hospital que você achar. Isso é muito perigoso, tá? Isso não é um procedimento adequado e nem um procedimento correto. Você não diagnosticou quais são os problemas que essa vítima tem. Ah, e se ela tiver fraturas? E você simplesmente fez movimentações ali inadequadas com ela. Ela teve uma possível lesão na coluna vertebral, que faltava uma movimentação errada para prejudicar a medula espinhal, né? Aí você acaba prejudicando a medula, a vítima que precisava de um atendimento adequado acaba perdendo a mobilidade, né, dos membros superiores ou inferiores, ficando paraplégico ou até mesmo tetraplégico, dependendo de onde foi o dano. Então, isso é muito perigoso. Pode ter presença de hemorragia, e tem que ter todo cuidado para que você não tenha contato direto com fluidos corporais, como saliva, sangue, da vítima que você não conhece, até porque, através desses fluidos corporais, podem ser transmitidas doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, hepatite B, HIV, entre outras que são transmitidas através desses fluidos. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, não ter contato ali direto com o sangue. O certo é sempre usar um EPI, né, que é equipamento de proteção individual, que é uma regra sagrada, basicamente, né? Você utiliza a luva, outros aparelhos que sejam necessários. Então, é sempre importante você
não ter um contato ali direto com o sangue. Por isso que é muito complexo essa questão de como é que eu ajudo, como é que eu vou fazer, se eu não tenho equipamento. Mas você vai agir conforme as possibilidades que você tem, tá? Você vai agir de acordo com o que você tem de conhecimento e quais são as possibilidades de fato reais que você pode fazer pela vítima. Então, ter controle da situação é muito importante e não agir com impulsividade. Essa premissa de colocar a pessoa no primeiro carro, levar rapidamente para o hospital, de dar água para ela ingerir, dar alguma coisa para ela, levantar ela, então isso é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado com essas situações. Então, não seja impulsivo. Primeiro avalie o estado dela, liga para o resgate e vê quais as possibilidades que você tem para manter os sinais vitais dela ali mesmo em funcionamento, até de fato receber o atendimento especializado. Claro que a gente vai entender quais são os procedimentos corretos, né? Bom, o condutor não pode ser omisso, isso a gente já sabe, até porque sabemos que além das sanções aplicadas pela autoridade de trânsito, pode ser também considerado crime de trânsito. Porém, apesar de não ser omisso, saber que eu tenho a obrigatoriedade de ajudar qualquer pessoa, né, aplicar ali a solidariedade, porém, no entanto, todavia, você vai limitar-se a fazer somente o que sabe. Então, você não vai agir além do seu conhecimento. Tem gente que, né, vê uma pessoa acidentada, age com impulsividade e acaba piorando e agravando o estado da vítima. Então, o que a gente pode perceber? Que muitas pessoas acabam falecendo, né, vítimas de acidente de trânsito, porque não recebem ali nos primeiros 5 minutos um atendimento adequado. Então, faz com que agrave e piore cada vez mais o estado da vítima. Isso é muito perigoso. Outra coisa, não agir sob risco à sua própria segurança. Por quê, professor? Porque se a situação é perigosa e você acaba colocando a sua própria segurança em risco, ao invés de ser uma pessoa que precisava de ajuda, que estava lá numa situação perigosa, agora são 2 ou mais pessoas, dependendo de quantas pessoas estavam ali colocando em risco a sua segurança, né? Então, tem um vídeo muito forte que eu costumava mostrar, mas não vou mostrar porque eu acho muito forte, que é um ônibus que tombou e vazou um pouco de combustível e começou ali uma possível... Começou não, tinha a iminência de um princípio de incêndio, começou ali um princípio de incêndio. O que acontece? As pessoas foram ajudar de maneira impulsiva as pessoas que estavam presas dentro desse ônibus e, infelizmente, o ônibus veio a explodir. Então, todas as pessoas que estavam ao redor foram pegos nas explosões e quem estava um pouco mais distante ainda foi pego pelas chamas. Então, se tornou uma situação muito perigosa. Então, por isso que você não deve agir sob risco à sua própria segurança. Identificou substâncias inflamáveis, combustível, áreas com desmoronamento, enchentes, qualquer coisa muito perigosa, né, dessa natureza, isso faz com que você coloque sua própria segurança em risco. Então, eu tenho que ajudar a vítima? Sim, isso é importante. Agora, eu vou avaliar os riscos. Tem risco pessoal? Aí eu vou me abster do risco. Professor, estou me abstendo de risco. Isso não é omissão? Não, porque você pode fazer coisas importantes, como sinalizar a área, para evitar que outros veículos que se aproximem se envolvam nessa situação. Então, você já sinalizou, isso já é uma forma de ajuda, e ligou para o resgate adequado, para que eles possam fazer o atendimento da situação. Então, é assim que funciona, tá? Então, a Leandra já viu, né? O Júlio pediu para ver, então deixa eu ver se eu tenho ele aqui, Júlio, aí eu mostro para a gente, um momento. Bom, o que a gente precisa saber de fato é que eu não posso agir sob risco à minha própria segurança, né? Eu tenho que me abster dos riscos, isso é importante. Outra coisa interessante é que identifique-se quando você for ajudar a vítima, ou seja, diga que está ali para ajudar, conheça e respeite os seus limites, isso é muito importante, tá? Para não agir com impulsividade e acabar prejudicando ainda mais a situação que ela se encontra. Isso é perigoso. Bom, primeiras ações. Então, a gente sabe que os primeiros 5 minutos no atendimento de uma vítima vai ser de vital importância. Então, como é que eu devo proceder diante dessa situação? Então, aí que tá, e aí que a gente vai conhecer como proceder diante de um acidente. Lembrando também, pessoal, que algumas informações relacionadas a primeiros socorros que iremos ver aqui, não é igual, para quem já é da área da saúde, tá? Não é igual ao que você pode possivelmente ter aprendido em áreas da saúde ou cursos específicos, tá? Aqui são ações que vão servir principalmente para a prova teórica, né? E houve, desde 2016, uma situação que
não foi se atualizando, o curso teórico ele está um pouco desatualizado nessa parte de primeiros socorros, até hoje nunca foi mexido. Então, pode haver algumas situações aqui que elas estão, de certa forma, desatualizadas, tá bom? Mas eu irei passar porque nas provas estão cobrando do jeito que está aqui nas informações do nosso curso, no nosso módulo de primeiros socorros. Só passando essa informação. Então, se você já é da área da saúde, tem um conhecimento que está divergente daqui, se quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Se você acha que alguma coisa está muito diferente do que você possivelmente aprendeu, pode comentar também. Tá? Isso aqui é só para a gente entender o que eu posso fazer, o que eu não posso e como eu devo agir, proceder e reconhecer alguns traumas, né, e ferimentos, entender o que eu posso fazer por eles também, tá? Então, aqui a gente vai falar das primeiras ações. Como proceder diante de um acidente? A Leandra, pode falar. Eu também já vi um vídeo de um acidente que teve no Maranhão, que um carro também explodiu e as pessoas de longe ficaram só olhando a mulher enganchada nas ferragens e se queimando. Hoje, com essa aula, eu pude entender por que ninguém chegou perto do carro, né? Certo que era para eu ter pensado que o carro podia explodir, né? Mas o carro não explodiu, o carro só ficou em chamas e a mulher enganchada, viva, se queimando. Só que Hoje eu entendo mais ou menos isso. é muito perigoso, porque assim, a gente fica, né, querendo ajudar por conta da vulnerabilidade que ela se encontrava, de toda a situação que é difícil e é pesada, né, de assistir, você fica com aquele nó na garganta, com aquele frio no estômago, mas é uma situação muito perigosa. A gente quer ajudar, mas aí se a gente for ajudar, e se explodisse, e se alguma substância inflamável viesse de encontro ao meu corpo, e eu acabaria, né? Além dela, seria mais outra pessoa em risco, então é muito perigoso. Então, infelizmente, É, há situações que a gente não tem o que fazer. Professor, eu vou falar um caso aqui, eu acho que não tem muito a ver com a aula, mas tem a ver. Na, na rua vizinha da minha, teve uma moça que ela ajuntou os galhos no quintal, né? E ela foi tocar fogo com gasolina na folha. E o que aconteceu? Ela jogou a gasolina, tocou fogo e veio com o bujão. E o E, explodiu. Ela teve 60% quase 50% do corpo dela queimado. Queimou as pernas dela muito. As pernas dela ficou muito feia. Hoje ela tá bem. Hoje ela tá bem, entendeu? Ela tá muito bem, ela já anda, que ela não andava. Ela tem uma vida normal hoje, mas ficou com a pele toda queimada. Então eu acho que dá mais ou menos a mesma coisa, né? mas, Da gasolina. é. A gente sabe que a gente está suscetível a acidente a qualquer momento, né? Seja em casa, seja no ambiente de trabalho. Infelizmente, a gente nunca sabe qual é a hora que a gente vai ser submetido a um risco. O pior que a gente pode ter todo o cuidado do mundo, mas a gente ainda está à mercê de outras situações, de fatores ali que são relacionados à natureza ou erro até de outras pessoas que submetem a gente. Então, a gente pode ser a pessoa mais cuidadosa possível, mas quando é uma hora de acontecer algo ruim, infelizmente acontece, né? Mas a gente pode sempre, claro, Uhum. precaver o máximo possível. É o que a gente pode fazer. Certo. E essa questão da queimadura é muito perigosa, até porque existem parte dos corpos que são mais vulneráveis e que, se são atingidas, são mais prejudiciais, como a face, né, o rosto, áreas genitais, essas áreas perigosas de ser submetida a queimaduras. E a gente até tem uma parte que a gente fala sobre isso, queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, como é que a gente vai reconhecer para que a gente possa, né, em possivelmente questões de prova, saber diferenciar qual o grau da queimadura, qual foi o risco, o tipo de lesão aparente na vida. Então, fiquem à vontade, pessoal. Ó, como proceder diante de um acidente? O que a gente pode fazer? Bom, a gente deve fazer uma análise panorâmica da situação. O que significa uma análise panorâmica? Eu vou olhar o todo, né? Eu vou entender o que está acontecendo ali. Ah, houve um acidente, uma colisão entre dois veículos, um caminhão e um carro mesmo de passeio, um carro popular. A gente sabe que é um acidente muito grave. Aí houve quantas vítimas, né, estão ali envolvidas no acidente? Tem criança? Não tem criança? Tem adulto? É mulher? Enfim, eu vou fazer uma análise panorâmica. Há um princípio de incêndio?
Ah, o acidente foi numa via onde há uma ribanceira. Tem um risco de o veículo cair, o veículo... como é que está a situação? As pessoas estão envolvidas dentro, né? E presas nas ferragens do veículo. Então, eu estou fazendo análise geral, tá? O acidente foi numa curva, porque eu tenho que sinalizar, então eu tenho que fazer toda uma análise da situação. Entender o que está acontecendo aí de uma maneira panorâmica, né? Ver o todo. Isso é muito importante. Quando eu faço essa análise panorâmica, entendi o que está acontecendo, houve um acidente muito grave em si, não foi colisão, ou foi atropelamento, abarroamento, o que for. Fiz a análise. Depois que eu fiz a análise, eu vou identificar e eliminar os riscos secundários. Bom, o que seria identificar? Bom, o acidente aconteceu numa curva. Quando você está numa curva e ela é muito fechada, você, quando está entrando nela, e mais à frente, você não tem visão do que aconteceu. Então, você pode vir em alta velocidade nessa curva, outra pessoa, e acaba ali, com essa velocidade inadequada para a situação, se envolvendo de novo naquele risco ali que já aconteceu. Então, eu tenho que eliminar esses riscos secundários, que é sinalizando, evitando que outros veículos que se aproximem da imediação possam, de fato, se envolver naquele acidente. Então, já estou identificando e eliminando esses riscos. Isso é muito importante. Outra coisa, você, quando for parar para ajudar, você tem que estacionar o seu veículo em local seguro. Então, qual seria o local seguro? Certo. O local seguro seria o seguinte: após o acidente, esse é um procedimento correto, só que o mais correto ainda é fora da pista. Fora da pista. Posso parar no acostamento, estacionar no acostamento? Não, estacionar no acostamento ou parar no acostamento é infração de natureza leve. Lembrando que o acostamento compreende a pista, então não posso estar parando lá. Então, é fora da pista. Então, o certo é que você, né, estacione seu veículo fora da pista. Quando não houver acostamento, só tem a via, aí você estaciona após o acidente. Né? Aconteceu o acidente, você estaciona após. Então, ou seja, é um local mais seguro. Outra coisa interessante, sinalize o local do acidente. Professor, como é que deve ser feita a sinalização? Bom, sobre a sinalização, vou já falar dela mais para frente, porque a gente precisa entender uma coisa. Para sinalizar, eu tenho que conhecer um pouco sobre a questão da classificação das vias, que entra ali o artigo 61, que fala sobre o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre a velocidade máxima permitida em cada via. Então, a minha sinalização depende da velocidade máxima da via. Então, a gente vai entender como eu sinalizo, como eu devo sinalizar, quais são os tipos de sinalização que eu posso fazer. Então, daqui a pouquinho a gente fala só sobre isso. Bom, então, estacionei meu veículo em um local seguro, né, preferencialmente fora da via, sinalizei o local, o que eu vou fazer logo em seguida? Chamar o socorro especializado, ou seja, ligar para o acionamento do recurso de socorro, passando para o acionamento de socorro, do socorro, né, o acionamento do recurso, informações pertinentes, relevantes sobre o ocorrido, tá? Tem questões que vão brincar dizendo que você tem que passar o CPF da vítima, passar o nome da vítima, o endereço da vítima, não, essas aí não são informações relevantes, não. As informações é quantas pessoas envolvidas no acidente, quantos veículos, quais o tipo de veículo, o local exato do acidente, né? Se você identificou lesões aparentes, tudo isso são informações pertinentes para passar ali para o recurso que você esteja acionando naquele momento, para que o recurso possa se preparar da melhor maneira possível, com os melhores equipamentos possíveis, com todos os equipamentos para atender uma vítima, ou seja, 2, 3, 4, assim, independente de quantas vítimas for, para que ele se prepare e chegue em tempo hábil para atender aquela situação, aquela vítima que se encontra, né, no acidente, no envolvimento de acidente de trânsito. Então, chamar o socorro é muito importante. Outra coisa, os primeiros 5 minutos são de vital importância para as vítimas. Então, esses primeiros 5 minutos que a gente vai prestar o auxílio é muito importante, não devemos perder tempo. Claro, professor, eu sou o condutor e não sou um socorrista da área da saúde, eu sou um condutor leigo, então eu vou agir baseado nas possibilidades que eu tenho e mediante ao meu conhecimento. Então, o que eu devo mais fazer de fato, se eu não sei atender ali as necessidades que a vítima se encontra, eu vou fazer o básico. Qual é o básico e mais correto? Estacionar o seu veículo em um local seguro, sinalizar o local e chamar o socorro. Então, você já fez isso, você não foi omisso, você já prestou auxílio. Só o fato de ligar para o socorro, estacionar e sinalizar, isso já é perfeito, você já está fazendo algo pela vítima. Aí, se você tem um conhecimento a mais, consegue fazer algo a mais por ela, tá? Isso é importante, tá? Muita gente comete o equívoco de achar que
Ajudar é só fazer isso. Ajudar, você pode ali, claro, tocar na vítima, claro, vendo se não há fratura, você não pode estar mexendo, movimentando ela de maneira inadequada também. Tem que ter cuidado com fluidos, né, corporais, como sangue. Tem todos esses cuidados que a gente vai estar falando e martelando aí durante o nosso curso. A gente vai sempre apertar nessa teclazinha importante para que fique bem, né, fixado na nossa mente, entendendo como é que funciona essas questões envolvendo primeiros socorros, tá? Então, primeira coisa, essas são as primeiras ações, como todo condutor que percebe uma ocorrência de acidente, né, para que ele não seja omisso, essas são as primeiras ações, tá? Que é muito importante para a vítima. Bom, se tem o que eu posso fazer, existe o que eu não devo fazer, né? O que não se deve fazer. Então, vamos conhecer primeiro, abandonar a vítima. A omissão de socorro, a gente sabe que é crime de trânsito. Outra coisa, omissão de socorro, está aqui, né? Abandonar a vítima eu não posso, omissão de socorro também não, sobre o pretexto de não testemunhar. Então, tem a omissão sobre o pretexto de não testemunhar sobre o ocorrido, principalmente quando você contribuiu ou adotou alguma postura inadequada que fez com que o acidente ocorresse. Então, você não prestou a providência ao socorro, a vítima podendo fazê-lo, você não adotou providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar o perigo, que é sinalizando o local, você não preservou o local do acidente de forma a facilitar o trabalho da polícia, da perícia, ou seja, tem gente que comete atos lesivos no trânsito, que faz com que haja o acidente, aí ele vai lá e tenta, de maneira artificiosa, mudar e prejudicar o trabalho da perícia para fazer com que as investigações não levem até o principal culpado, que foi o próprio condutor, né? Então, isso é crime de trânsito, isso é muito perigoso, tá? Se a vítima for descoberta, ele vai sofrer sanções bem sérias, piores do que o próprio regime de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, pode haver sanções piores judicialmente. Então, é importante você identificar-se para o policial, de prestar as informações necessárias para que seja feita ali a confecção do boletim de ocorrência, porque é através do boletim de ocorrência que é gerado essas informações, entendendo o que está acontecendo, né? Que vai gerar todo um banco de dados sobre os acidentes, sobre os ocorridos, para que não haja, de novo, essas situações, para que sejam implementadas políticas públicas relacionadas à segurança, engenharia de tráfego, educação para o trânsito, para que não venha acontecer essas situações. Então, não posso omitir socorro sobre o pretexto também de não, né, testemunhar. Tumultuar o local do acidente é perigoso. Isso é clássico de cidades pequenas, interiores. Na nossa cidade, na nossa realidade, isso acontece. Há um acidente e junta ali vários curiosos. Esses curiosos muitas vezes fazem comentários desnecessários, atrapalham o atendimento da vítima por parte ali, né, do acionamento do recurso de socorro, para o SAMU, né, enfim, a ambulância. Quem estiver ali atendendo a vítima acaba tendo algumas dificuldades pelo tumulto, pela aproximação, pelas perguntas indevidas ou comentários desnecessários, ou ajuda de maneira inadequada. Então, tudo isso pode acabar prejudicando o atendimento da vítima. Deixar de colaborar com as autoridades competentes, que foi o que eu falei, né? Que tem pessoas que tentam atrapalhar ali as investigações, não fazem depoimentos, não colaboram, né, com as autoridades competentes para que seja feita ali toda uma perícia, toda uma ocorrência adequada do caso para achar o culpado, ou determinar o culpado, ou punir ali os principais, né, infratores que levaram a essa ocorrência. Tentar remover a vítima presa nas ferragens sem estar preparado, isso é muito perigoso. Eu tenho um caso específico que eu conheço que é o seguinte: um rapaz, ele dirigindo o seu automóvel, acabou colidindo com uma árvore, só que quando ele colidiu com a árvore, né, acionou o airbag, ele ficou até relativamente bem, só que a longarina da parte dianteira do veículo ficou pressionando uma das pernas dele, pressionou a artéria femoral, que é na região da virilha, que pega toda a extensão da virilha aqui, ficou pressionando. Ficou tão firme a pressão ali, que ele acabou, né, se fizesse qualquer movimentação excessiva, poderia romper a artéria, e a artéria é um dos vasos sanguíneos que compõe, né, o sistema circulatório. A gente tem artérias, veias, os capilares, enfim. Só que a artéria, ela é como se fosse uma bomba, né? Ela bombeia, né? Ela gera pressão
da movimentação sanguínea no corpo. Então, a artéria é muito importante. Então, quando uma artéria rompe, em questão de 2 a 3 minutos, você pode perder cerca de 50% do seu sangue, o que significa morte certa, né? Você vai acabar ficando pálido, esbranquiçado, boca seca, você acaba ali falecendo rapidamente porque você está perdendo muito do seu sangue. Então, esse é um procedimento muito difícil, que só deve ser feito e realizado por especialistas, e mesmo os especialistas, né, têm dificuldade de analisar casos relacionados à hemorragia interna, principalmente quando é uma artéria que rompe. Então, o que aconteceu? Um bombeiro inexperiente nessa época, ele estava ainda novato, né? Ali ele estava aprendendo, ele tinha muito conhecimento, mas ainda era novato. Aí o que ele fez? No atendimento, para tirar essa vítima presa das ferragens, ele acabou forçando um pouco a retirada desse passageiro. Quando ele forçou um pouco a perna, rompeu a artéria. E ele fazendo ali a retirada, ele percebeu que o cara que relativamente ainda estava bem, estava conversando, ainda estava, né, ele estava sã, ainda não estava inconsciente, ele conseguia, né, demonstrar consciência do que estava acontecendo com ele, mas ele percebeu que quando ele puxou, forçou um pouco, rompeu a artéria, que ele não tinha se tocado que era isso, ainda no momento, só depois que foi feita toda a questão da autópsia, né, descobriu que realmente foi a questão da artéria que rompeu. Aí ele percebeu que em 2 minutinhos a vítima começou a ficar pálida, o rapaz ficou pálido. Começou ali a ficar pálido, esbranquiçado, né? Porque perdendo a quantidade de sangue, ele morreu ali nos braços do bombeiro, e o bombeiro não entendeu o que aconteceu. Depois ele foi perceber que ele foi um tanto negligente, ele foi um tanto inexperiente, porque ele era novato nesse tipo de situação. Então, acabou levando à morte da vítima. Então, é muito perigoso tentar remover a vítima presa em ferragens, porque as ferragens podem ser objetos transfixados ao corpo, né? Perfurações, e tem gente que quer remover isso aí, que é pior ainda, não deve ser feito, só deve ser feito um curativo na região, né? Tentar estancar o sangue presente ali decorrente dos ferimentos. Enfim, tem procedimentos corretos a se fazer, e esses são uma delas que não devemos, como remover de maneira inadequada essas vítimas. Então, sempre estar ali atento à questão das situações. Então, outra coisa, só remova uma vítima. Ó, tem uma exceção que você pode remover vítimas em situação de risco. Ó, essa é a única exceção, tá? Só remova uma vítima de acidente se houver risco real de perigo. Qual é esse risco real de perigo? Por exemplo, o veículo está numa ribanceira, num precipício. Então, é um risco real. Então, se tem condição de tirar a vítima ali o mais rápido possível, se você tem a opção de fazer, está seguro para você fazer, você faz, você pode. Ah, o carro da pessoa caiu num riacho, a pessoa está desacordada. Aí você pode rapidamente tentar tirar ela dali, senão ela vai se afogar, morte certa, é iminente, né? Então, esse é um perigo real, situações dessa natureza. Então, se você... Mas, claro, você não pode agir sob risco à sua segurança. Se você analisa, você mesmo analisou que não tem risco pessoal, percebeu que é uma situação real de perigo, aí você pode fazer a remoção dela. Você pode fazer, claro, a remoção. Só que não houve risco real de perigo, então não mova a vítima de maneira inadequada, sem estar preparado, tá? Dica muito importante. Ainda sobre as primeiras ações, a gente vai falar aqui, ó, como sinalizar o local do acidente. Como é que eu devo fazer essa sinalização? Primeiro, ó, estacione preferencialmente fora da pista. Outra coisa, use o triângulo de segurança. Pessoal, o triângulo de segurança, que é o que até está aparecendo aqui, ele é o mais indicado. Inclusive, ele é item de uso obrigatório no veículo, tá? O artigo 230 fala que não está com os itens de uso obrigatórios no veículo, caracteriza-se infração de natureza gravíssima, tá? 7 pontos no prontuário e multa de 293,47 centavos. Lembrando que o artigo 230, ela é um artigo solidário. Penaliza tanto o proprietário do veículo quanto o condutor, quando o condutor não é o mesmo proprietário. Então, ambos irão ser penalizados com 7 pontos no prontuário, né? E o proprietário, pior ainda, que vai receber a notificação de multa. Até porque o proprietário é responsável pela parte pecuniária, como a gente viu, responsável por pagar a multa, e o condutor, quando não é o mesmo proprietário, é responsável pelas ações. Como o proprietário é responsável e dono do veículo é que tem que fazer a verificação dos itens obrigatórios antes mesmo do veículo trafegar, ele também será responsabilizado. E quem estiver trafegando com o veículo com os itens inoperantes ou a falta dos mesmos, também será responsabilizado. Então, é uma penalidade solidária, né? Compreende ambos, tanto o condutor quanto o proprietário, tá? Lembrando e levando em consideração
que quando o proprietário é responsável pela parte pecuniária, quando ele não foi o autor das infrações, quando a infração não é solidária, ele não recebe a pontuação, tá? Quem recebe a pontuação pelos atos é o condutor. O proprietário responde só pela multa, né? O proprietário é responsável por pagar a multa. Agora, nesse caso, nesse artigo específico, é uma punição solidária, então ambos são penalizados simultaneamente, tá bom? Então, pode usar o triângulo de segurança. Professor, estou sem o triângulo de segurança, não faz mal. Você pode usar galhos de árvores, arbustos, papelão, lata, objetos que você possa encontrar ali nas imediações que possam ser utilizados para fazer a sinalização. Tá? Imagina aqui, ó, aconteceu um acidente, perceba que o carro aqui tombou ou capotou. Tem diferença de tombamento para capotagem. Inclusive, deixa eu falar aqui. Eu falei isso em direção defensiva, acredito eu. Qual é a diferença, professor? Se você não viu ainda, é o seguinte. Tombamento, pessoal, tombamento é quando o carro gira em torno do seu próprio eixo menos ou menor que 360 graus. Então, o tombamento é quando ele gira em torno do seu próprio eixo em menos de 360 graus. Então, o veículo só girou, né, tombou ali em 90 graus, ou 180, ou 270, enfim, foi tombamento. Quando é que vai ser capotagem? Capotagem vai ser quando o giro do veículo no seu próprio eixo for maior ou igual a 360 graus. Ou seja, se deu 360 graus em torno do seu próprio eixo, foi capotagem. Se for maior do que isso, também é capotagem. Maior ou igual. Tombamento, é só quando o veículo tomba, né? O giro entre seu próprio eixo foi menor que 360 graus. Se o giro é menor que 360, é só tombamento. Se for capotagem, maior ou igual a 360. Isso cai em prova, professor? Isso pode ser abordado? Em algumas questões de direção defensiva, relacionando com primeiros socorros, né, com envolvendo acidentes, pode cair isso aí, tá? Então, você fica atento. Tombamento é quando o giro em torno do seu próprio eixo é menor que 360 graus, tá? Menor. Então, perceba que o tombamento aqui, ó, ele é menor. Eu botei errado aqui o símbolo, né, pessoal? Peraí que eu botei errado, perdão. Sou de matemática, errando o símbolo aqui não pode. Aqui, menor que 360 graus. A parte aberta indica o maior, a parte fechadinha para o menor, né? Então, perdão aqui. Agora sim está certo. Tombamento é quando o giro é menor que 360 graus e capotagem quando é maior ou igual a 360 graus. Perfeito? Então, tá aí. Essa é a diferença de tombamento para capotagem. Isso pode ser abordado. Outra coisa interessante é que essa sinalização que o cidadão faz, ó, aqui, ó, tá? Ele vai, aqui aconteceu o acidente, ele vai caminhando aqui na rua, ele está segurando aqui possivelmente o triângulo de segurança, mas sabemos que pode ser outros tipos de sinalização. Bom, ele vai fazer passos longos. Pessoal, você vai sinalizar com determinados passos longos. Só que esses passos longos, há necessidade de saber isso aqui, ó, o artigo 161, que fala sobre a velocidade máxima permitida, tá? Por exemplo, a gente tem aqui uma via coletora. A via coletora, tá? Em condições normais, a velocidade é o quê? De 40 km por hora. Então, se a via tem lá a sinalização, que é de 40 km por hora, ou não tem a sinalização, mas eu sei que a via coletora, onde a velocidade máxima é de 40 km por hora, então ele tem que fazer a sinalização com 40 passos longos. Professor, e se tivesse de noite, estivesse chovendo, ou tinha muita neblina, fumaça, enfim, eu detectei uma situação adversa. Situação adversa são situações geradoras de perigo, que potencializam perigo. Quantos passos eu tenho que dar? Aí, simplesmente, eu faço o seguinte, ó, dobra a quantidade. Estava numa situação normal, estava sol, estava tudo tranquilo, pista seca, aí eu faço 40 passos longos. Professor, estava chovendo, aí eu dobro a quantidade de passos. Se era 40, dobrei, vai para 80 passos longos. E assim, sucessivamente, para qualquer outro tipo de via. Por exemplo, a via arterial. Qual é a quilometragem? 60 km por hora de velocidade máxima permitida. Quantos passos eu faço em situação normal? 60. Professor, estava em situação adversa. Então, dobra 120. E assim, pessoal, sucessivamente. Por exemplo, uma rodovia. A rodovia pode ser de pista dupla ou pista simples. No caso aqui, é 110, consequentemente, é pista dupla, tá? Pista dupla. E provavelmente essa velocidade ela se dirige aí para veículos como automóveis, caminhonetas e motocicletas. Somente eles podem trafegar 110. Se não for esses três veículos, os demais devem trafegar 90. Enfim, a rodovia aqui, ó, 110. Quantos passos? 110 passos.
Só que é 110 passos longos, tá, pessoal? Passos longos. Professor, situação diversa, dobra, vai para 220. E assim, para qualquer velocidade. Professor, e se a via já tivesse a placa? Tinha uma placa lá que determinava a velocidade de 100 km. Então, você vai fazer a sinalização com 100 passos. Ah, professor, situação diversa, dobra, vai para 200, tá? Então, essa é a maneira correta de fazer a sinalização. Uma coisa importante que eu devo saber é o seguinte, caso, né, você está fazendo aqui a sinalização, ó, tem uma reta, aí do nada tem uma curva, e depois começa a reta de novo, tá? Ó, imagina que aconteceu um acidente bem aqui no ponto X, aí você está fazendo um passo longo, 2 passos longos, 3 passos longos, 4 passos longos. No quarto passo, você se depara com uma curva. Quando você se deparar com uma curva, pessoal, você para a contagem. Então, você para a contagem, você vai caminhar toda a extensão da curva, pegou a reta de novo, você vai recomeçar a contagem, tá? Professor, aí pode surgir uma seguinte dúvida. A contagem, eu tenho que reiniciar de onde eu parei, porque aqui eu dei 4, então eu já começo com 5 passos, né? Ou eu inicio do zero? Pessoal, nesse contexto, há uma situação perigosa que é de maldade do Detran, porque ele não deixa definido isso. Então, tem questões de pura maldade do Detran, onde ele tem como resposta correta começar do zero, e em outros simulados ele diz que é só para recomeçar a contagem, ele não afirma que é para começar do zero. Então, eu já quero que vocês fiquem atentos a isso, tá? Pode ser que a questão queira que você marque como resposta correta que tem que recomeçar do zero a contagem, né, ao passar toda a extensão da curva, mas, geralmente, a probabilidade é que o certo na questão, o texto venha só recomece a contagem. Ele não vai ter ali a partir do zero, ele só diz que você tem que reiniciar a contagem. Reiniciar a contagem. Então, deixa essa dica. Mas existe isso aí de maldade do Detran, tá? E, professor, então como é que eu vou saber? Aí não tem, né? Maldade. A dica é que você fique mais apoiado na questão de reiniciar a contagem. Né? Não se deixe levar somente para a questão do iniciar do zero. Você pode reiniciar a contagem. Aí, se reiniciar a contagem aqui fica subentendida, tá? Ou é do zero, ou começou de novo. Tá? O certo é isso. Tem a apostila que diz que é para começar do zero, tem simulados e provas que diz que é só para reiniciar a contagem. Normalmente, o que eu vejo que é mais comum é somente para reiniciar a contagem, tá? Esse reiniciar pode subentender-se que você começa do zero, tá? O recomendado mesmo, né, tirando a questão da prova, né, que na vida mesmo real, se você passar por uma situação dessa, eu recomendo que você retome a partir do zero mesmo, para que você faça uma sinalização melhor, mais adequada para os veículos que estão vindo aí na direção contrária, né? Os veículos, colocou o triângulo, os veículos que vêm aqui, eles já vão ver o triângulo de segurança ou qualquer outro tipo de objeto, já sabem que se trata de uma situação potencialmente perigosa à frente, já vão diminuir a velocidade, já vão estar com a atenção redobrada, e possivelmente pode te ajudar ali, mediante a situação, e aplicar outras sinalizações para outros veículos para que não haja acidentes secundários, tá? Então, é para isso que serve a sinalização. Então, como é que eu devo sinalizar? Eu vou verificar qual é a velocidade máxima da via. Se tem placa, eu uso a quilometragem da placa. Se não tem placa, eu vou pela característica da via. Então, se a via era uma via de trânsito rápido, e eu sei que a via de trânsito rápido tem velocidade máxima de 80 km por hora, eu tenho que dar 80 passos. Mas estava sob situação diversa, tinha chuva, tinha neblina, tinha pista molhada, pista escorregadia, eu dobro. Então, em vez de 80, eu vou dar 160 passos longos, tá? E coloco o triângulo de segurança. Então, essa é a maneira adequada de fazer a sinalização. Qualquer dúvida, pode levantar a mão ou usar o chat aí, tá? Bom, mas a gente sabe, como eu falei para vocês, lá no assunto das normas de circulação e conduta, é que a distância mínima é ao menos 30 metros, tá? Ao menos 30 metros. Essa é a distância mínima, 30 metros. Então, a gente já está ligado. Bom, depois de fazer ali o estacionamento do meu veículo, preferencialmente em local seguro, depois de sinalizar corretamente o local, né, fazer ali os passos longos, uma das primeiras ações é fazer a ligação para os telefones de emergência. O que significa, pessoal? Que eu vou usar o acionamento dos recursos para o socorro, tá? Então, quanto antes o socorro for acionado, mais rapidamente aquela vítima pode receber esse socorro especializado.
E aqui que entra os telefones de emergência que eu tenho que ter em mente, que eu tenho que conhecer. Então, vamos lá. Ó, 190. 190 é da PM, da Polícia Militar. Ela pode servir quando em vias urbanas ou rodovias estaduais, tá? Professor, quando é que eu posso acionar o 190? Quando é que ele é mais indicado? Bom, ele é indicado quando nos locais onde acontecerem os acidentes não houverem possivelmente serviços próprios de socorro. Ah, não tem hospital próximo, o SAMU não atende naquela região, não tem um corpo de bombeiros próximos. Aí o que que eu faço? Liga para o 190, liga para o 190, que é a Polícia Militar, né? Que ali eles vão ter um treinamento mais adequado, um discernimento melhor, para lidar com a situação melhor do que você, que é um socorrista leigo que não está acostumado com essa situação, que possivelmente pode entrar em pânico, ficar nervoso, então liga para a Polícia Militar. Ele e você, eles vão saber lidar melhor ainda, porque eles têm treinamento para isso, né? Então, a gente sabe que eles estão ali para proteger o cidadão, mas eles também têm outros treinamentos, simplesmente porque podem lidar com esse tipo de situação. Então, eles seriam viáveis quando os locais onde não houverem socorros próximos, né, serviços próximos de socorro, chamar e ligar para a Polícia Militar, que é a PM. Tá? Professor, 191. 191 é para a Polícia Rodoviária Federal, né? Quando em rodovias federais. Então, da mesma forma, SAMU não atende, Corpo de Bombeiros, aí eu estou numa rodovia federal, eu ligo para a PRF, que a PRF vai saber lidar da melhor maneira possível. O que eu tenho que saber é que a PRF, o número dela é 191, e ela atende quando em rodovias federais, rodovias e estradas no âmbito federal, tá? Outro número muito importante é o 192, que é o SAMU, que é o Serviço Móvel, né, de Atendimento e Urgência, né? A gente sabe que o SAMU é muito importante. Tá aí, não, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? O termo correto, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 192. O SAMU, pessoal, ele é um dos mais viáveis possível. Por quê? Porque ele é para qualquer tipo de acidente. Seja mal súbito em via pública, uma rodovia. Então, o SAMU ele simplesmente foi idealizado para estar atendendo qualquer tipo de emergência relacionado diretamente à saúde. Então, ele vai incluir acidente de trânsito, acidentes em ambiente de trabalho, até mesmo em casa, gente que passa mal dentro de veículos. Então, o SAMU foi idealizado para isso. Então, quando houver algo relacionado à saúde, ferimentos, lesões, o serviço mais indicado aí, se houver o atendimento dele em regiões próximas onde houve o acontecido, ele é o mais indicado. E o SAMU 192, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tem questão que pergunta, o que significa a sigla SAMU? Aí tá lá, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Pode cair questões assim, e se cair essas questões é um ponto grátis que a gente tem que acertar. 193, Combom, do Corpo de Bombeiros, né? O Combom, pessoal, ele é muito útil, 193, para acidentes envolvendo vítimas presas em ferragem. Então, o mais indicado é sempre ligar tanto para o SAMU quanto para o Combom, né? Liga para o Corpo de Bombeiros, principalmente quando há vítimas presas em ferragens, ou qualquer perigo onde você identifica a presença de fogo, fumaça, faíscas, vazamento de substâncias inflamáveis, gases tóxicos, líquidos, combustíveis, enfim, né? Locais instáveis, precipícios, área com desmoronamento, valas, enfim. Nessas situações, o Corpo de Bombeiros podem ser muito útil, tá? Muito útil mesmo. Em alguns países é utilizado para qualquer tipo de acidente, então o Corpo de Bombeiros vai ter um preparo adequado para atender esse tipo de situação, tá? Então é muito importante. Tem outros números que eu vou passar para vocês, que não caiu aqui no slide, que eu vou até que atualizar depois, que eu não coloquei, que é 198. Professor, esse 191, que é da Polícia Rodoviária Federal, também serve para a PRE, tá? Que é a Polícia Rodoviária Estadual. Só que existe um número próprio para a Polícia Rodoviária Estadual, que é 198. Se você deseja ligar diretamente para a Polícia Rodoviária Estadual, quando em estradas rodovias estaduais, 198. Outro número também que você pode acionar é para a Defesa Civil, que é 199. A Defesa Civil, pessoal, é para quando houver um acidente envolvendo substâncias tóxicas, resíduos tóxicos, perigosos, produtos perigosos. Então, 199 é para a Defesa Civil. E tem outro número que eu vou passar aqui para vocês, que eu já vi cair, que vocês nunca vão precisar, e eu recomendo que nunca nem ligue, né? Porque
porque não vai adiantar nada, mas eu já vi cair em prova perguntando. É raro, tá? É muito raro cair, mas se cair tá aqui. Que é 156, que é para a prefeitura. 56. Por incrível que pareça, tem questões que pode perguntar qual é o número da prefeitura. Aí 156 ela vai direcionar para a sua prefeitura, né, que você tem interesse. Então, 156 das prefeituras aí, se você precisar de alguma ajuda da prefeitura. Espero que nunca precise. Então, tá aí. Esses são os números mais comuns. 198, 199, 156, 190, 191, 192, 193. Esses são os acionamentos que você precisa ter em mente para poder acionar esse resgate, atender a vítima ali e passando informações relevantes para que eles possam se preparar da melhor maneira possível para atender a ocorrência. 1 minuto. Passando adiante, o que a gente vai ver? Primeiras ações, quando eu for chamar o resgate, tem atitudes que eu devo tomar corretamente. Quais são elas? Esteja pronto para passar informações úteis como localização exata do acidente. Então, informações úteis, claro, você vai passar as informações adequadas, a localização exata, aonde aconteceu, né, referências próximas, para que o resgate possa chegar em tempo hábil para ajudar a vítima do acidente. Quantos veículos envolvidos? Isso é importante. Se foram, sei lá, 5 veículos envolvidos, então precisa de um contingente importante para atender, possivelmente 5 pessoas ou mais, né? Dependendo de quantas pessoas estavam nos veículos. Então, tem que trazer equipamento para todos. Então, você pode identificar, um está com hemorragia, o outro está inconsciente, o outro está com queimaduras, o outro está com fraturas. Então, a equipe que vem atender precisa se preparar da melhor maneira possível para atender cada caso especificamente. Um está tendo parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, ou só parada respiratória. Enfim, você tem como diagnosticar e daqui a pouco a gente vai entender quais são os principais sinais e sintomas de certos, né, mal súbitos que a gente pode reconhecer. Então, quantos veículos envolvidos, o número aproximado de vítimas, lesões aparentes, tá tendo hemorragia, enfim, é muito importante. O tipo de acidente, se o acidente envolveu carro, envolveu moto, se foi atropelamento, se há vítimas, né, se existe ali vítimas presas nas ferragens, que é bom acionar o quê? 193, né, que é o Corpo de Bombeiros. Então, quando você acionar as primeiras ações, perceba que existe as informações úteis a se passar. Tem questões que vai dizendo que você tem que passar o nome da vítima, qual é o nome do parente da vítima, o endereço da casa da vítima, o CPF da vítima, esse tipo de coisa não precisa, tá? Então, tem questões que vão gerar essas pegadinhas, a gente vai ficar atento que essas informações não são nem um pouco úteis para o resgate aí que vai ali atender a demanda. Outra coisa, você pode perceber se há vazamentos de combustíveis ou produtos perigosos. Pessoal, quando há vazamentos de combustíveis ou produtos perigosos ali na pista, o que a gente pode fazer? Tem muita gente que pensa que deve jogar água, né? Às vezes não, porque a água pode fazer com que a substância inflamável se disperse mais pelo ambiente. A gente tem que dar um jeito de aquele líquido ser absorvido. Então, uma coisa que você pode fazer, além de isolar o ambiente para que outros veículos não se aproximem da área perigosa, é pegar ali na imediação areia e se você dispõe tempo e for seguro, você joga areia no combustível para que a areia possa absorver, fazer com que o combustível não se espalhe, né? Absorver ali para que ele fique contido numa localidade só. Aí a Defesa Civil, que trabalha com esse tipo de acidente, né? Você pode ligar, principalmente se for produtos perigosos, substâncias radioativas, tóxicas, nocivas, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde das pessoas, a Defesa Civil pode trabalhar muito bem nisso. 199. Bom, primeiras ações, prioridades no socorro. A gente vai entender um pouco sobre a questão de prioridades no socorro. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Bom, tem muita questão que fala assim, o idoso, a criança e a gestante têm prioridade no socorro, no atendimento de socorro. Se isso cair na prova de vocês e vocês marcarem isso como verdade, vocês acabam de errar a questão. Mas como assim, professor? Uma criança, um idoso, uma gestante, ela não tem prioridade no atendimento de socorro? Não, não é bem assim. A gente não deve, aqui, se tratando da prioridade no atendimento de socorro, levar em consideração o gênero, sexo ou qualquer outro aspecto físico da vítima, tá? A gente vai desvincular isso aí.
a gente tende a realmente, de fato, se solidarizar mais com a criança, mais com o idoso e mais com a gestante. Por quê? Porque eles apresentam mais vulnerabilidade. A gente vê e se sente mais comovido. É muito mais fácil você se sensibilizar com um acidente envolvendo criança, envolvendo um idoso e envolvendo uma gestante, porque a gente se sensibiliza, são vulneráveis. E a gente tende a querer, claro, que eles tenham prioridade no atendimento de urgência, né, ou no atendimento de emergência. Inclusive, tem diferença para o atendimento de emergência para o atendimento de urgência. Qual é a diferença? É que no atendimento de emergência, a vítima que está no atendimento de emergência, ela corre risco da falência das funções vitais, o que significa que ela corre o risco de morte. Já no atendimento de urgência, apesar das condições agudas, de dores e o sofrimento que ela pode estar passando naquele momento, não há a presença da falência das funções vitais. Apesar da situação precária, ela não corre o risco eminente da morte. Então, urgência, há dores, o desconforto, o mal-estar, porém, não há risco de morte. A emergência, no atendimento de emergência, há sim o perigo iminente de morte. Então, tem essa diferença. Então, quando essas vítimas estão nessas situações, a gente quer dar prioridade para elas. Na vida real, consequentemente, funciona assim, mas na provinha de vocês, se cair assim, vocês não podem errar. Então, quem tem prioridade na prestação de socorro? Primeiro lugar, em primeiro, são as vítimas inconscientes. Isso não tem erro, pessoal. Se perguntar, qual vítimas tem prioridade no atendimento de emergência ou de urgência, ou no atendimento na prioridade de socorro? Sem medo, sem medo. Se cair essa pergunta, vítimas inconscientes. Vocês acabam de ganhar um ponto grátis na prova. Vítimas inconscientes têm prioridade. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Basicamente, vítimas inconscientes, né? Elas estão ali, basicamente, desmaiadas, e quando eles estão no estado de inconsciência, significa que o cérebro possivelmente está ou parou de receber oxigenação. E o cérebro, pessoal, sem receber oxigênio, dentro de 3 ou 5 minutos, vai haver sequelas, tá? Então, você tem ali uma preocupação muito grave. Então, mesmo que você possa ou consiga reanimar a vítima inconsciente, ela pode ter ali sequelas muito severas, pode ter lesões muito graves, danos cerebrais, ou até mesmo voltar no estado vegetativo, onde a consciência se foi, a pessoa se foi, mas o corpo ainda, né, funciona ali, os órgãos internos, mas, de certa forma, ela está em coma, no estado vegetativo, onde, de certa forma, de fato, né, é triste, mas a pessoa basicamente já se foi. Não tem o que se fazer, a não ser que você conte com o milagre de Deus e esse milagre aconteça. Então, as vítimas inconscientes vão ter ali a prioridade, né, do atendimento na prioridade de socorro. Então, a gente avalia se a vítima responde a estímulos. E a gente vai entender como é que funciona essa questão desses estímulos. Segundo plano, vítimas com parada respiratória. Então, depois das inconscientes, em segundo lugar, as vítimas com parada respiratória têm prioridade também. Então, a gente verifica os movimentos respiratórios da vítima através de ver, ouvir ou sentir. Dá para ver se a vítima respira, dá para sentir se ela respira, ou até mesmo ouvir, né, ali as respirações. Dá para perceber. Em terceiro lugar, vítima com parada cardíaca. Uma coisa interessante, pessoal, é que a melhor artéria para verificação é a artéria carótida, que se encontra no pescoço, onde você usa os dedos para verificar o indicador e médio, né? O indicador e médio. Nunca se usa o polegar para verificar a pulsação, até mesmo porque o polegar, ele tem pulsação própria. Professor, mas eu não posso verificar a pulsação no pulso da pessoa? Pode, mas um dos locais mais precisos que tem, que é o mais indicado, inclusive, é pergunta de prova, ele pode perguntar: aonde é o local mais indicado para verificar a pulsação da vítima? É no pescoço. Pronto, não tem erro, no pescoço, que é na artéria carótida, tá? Carotídea, como é conhecido. O que é interessante, pessoal, é que existe duas, que é a carótida e a femoral. Só que a femoral, ela fica na região da virilha. E a região da virilha, a gente sabe que é um lugar íntimo, né? Então, você não pode ali simplesmente ter acesso a ficar tocando a virilha da vítima, se você pode, com o mesmo peso, verificar no pescoço, né? Na artéria carótida, que é para verificar como está ali a pressão arterial. Deixa eu ver aqui a pergunta do Júlio. Na aula prática, vai ter alguma aula de primeiros socorros? Teria, Júlio, se as aulas estivessem sendo presenciais. Infelizmente, como é online, a gente não vai ter o acesso à parte prática. Por exemplo, nas aulas presenciais, na autoescola, lá tinha um boneco, onde a gente ia fazer uns treinamentos, a gente ia brincar entre a gente, né? Brincar entre aspas, porque a gente ia usar essa dinâmica de
ensaiar possíveis casos de acidente. Tinha um brinquedo lá, um boneco, né, que é utilizado para fazer insuflações pulmonares, massagem cardíaca. A gente ia fazer todos esses estudos. Só que, infelizmente, a gente vai ficar só na teoria, onde a gente vai aplicar essa teoria na prova teórica, tá bom, Julião? Infelizmente, só assim. Mas era interessante se tivesse. Antigamente era tão legal que tinha também a parte de mecânica. Nas aulas de mecânica, todo mundo saía da sala, a gente pegava o carro da autoescola, abria ali o capô e explicava cada peça, o seu funcionamento, que seria bem mais legal, né? Porque a vivência de uma coisa faz com que ela fique mais fixada, porque a gente tem quando a gente aprende algo de maneira afetiva, você cria um afeto por algo que você aprendeu, sempre fica gravado na sua mente, né? Então, seria interessante. Você vive um momento, né? Você vive a experiência. Então, você aprende mais do que aprenderia somente com teórica. Aqui é teórica, né? A gente está vendo só o que a gente vai precisar de fato para fazer uma provinha, mas sempre é importante absorver o máximo de conhecimento possível. Então, tá aí, ó. Vítima comparada cardíaca, a melhor artéria para verificação é a carótide, né? Que fica no pescoço. Não tem erro. No pescoço, usando o dedo indicador e médio para fazer a verificação. Bom, em quarto lugar, vítimas com hemorragia. E a gente sabe que a hemorragia pode ser interna, pode ser externa. Mais para frente a gente fala sobre hemorragias. Então a gente deve identificar sangramentos abundantes e saber proceder com esses sangramentos. Professor, mais uma vez, por que as vítimas inconscientes vai ter prioridade, principalmente de uma vítima que está com hemorragia ou parada cardíaca? Lembra, nem sempre você vai ser Pessoal, aqui eu ia explicar, né, porque as vítimas inconscientes ela vai ter um pouco mais de prioridade na prestação de socorro do que os outros casos que potencialmente são piores, né? Por exemplo, uma das piores situações de se presenciar é uma hemorragia arterial, que é interna, né, que é difícil a identificação até mesmo para os profissionais da área da saúde, que é muito difícil a contenção, até mesmo a verificação, né, de onde é que está ocorrendo essa hemorragia, bem como parada cardiorrespiratória, que é tanto a parada respiratória como a cardíaca, enfim. Bom, imagina uma situação. Existe a pessoa que está inconsciente, que você, né, se deparou com um acidente, então uma está inconsciente, e a outra está tendo uma parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é pior do que a inconsciente, porque a inconsciente, se você perceber que ela estava inconsciente, conseguir reanimar, trazer a vítima à consciência, né, dentro do período certo, você pode estabilizar ela e atender a vítima com parada cardiorrespiratória. Mas, se você atende primeiro a parada cardiorrespiratória, sendo que você está sozinho no momento, então o socorrista leigo, possivelmente, e usa todo o seu esforço e energia para ajudar a vítima com parada cardiorrespiratória, você acaba gastando toda a sua energia, força lá, você faz as compressões, faz insuflação pulmonar, faz tudo que poderia fazer, só que a vítima vem a óbito. Aí o que acontece? A vítima inconsciente, que era um pouco mais fácil de possivelmente atingir ali o objetivo, né, de reanimá-la, de estabilizá-la, manter ali ela em estado adequado, até de fato ela receber o atendimento especializado, você acaba perdendo duas vítimas, porque você gastou todo o tempo e esforço com uma que possivelmente parece cruel, né, parece triste, mas a situação infelizmente funciona assim. Você gastou todo o tempo e esforço com uma pessoa que possivelmente não tinha chance de sobreviver, enquanto você poderia ter ajudado a outra que tinha mais chance. Então, isso é quando você está sozinho. Então, isso é basicamente uma das medidas que faz com que a vítima inconsciente tenha ali a prioridade, porque você vai ajudar primeiro aquela que está mais ok, né? Só que, de fato, pessoal, isso é para prova, tá? Na realidade mesmo, na prática, a gente sabe que não funciona assim, principalmente se tiver mais pessoas, mais possibilidades, a gente sabe que dá para fazer mais do que estabelecer uma prioridade específica só para um e esquecer dos demais, né? Não funciona assim, a realidade é diferente, tá? Mas em prova, se perguntar, a gente vai saber que a vítima inconsciente, sim, ela tem prioridade, porque a questão quer saber quem é que tem, então é a vítima inconsciente. Para a prova, a gente vai levar esse conhecimento. Outra coisa interessante, ó, não se estabelece prioridade de socorro, levando ali a consideração de sexo ou idade, tá? Então, mais uma vez, não é a gestante que tem prioridade, não é o idoso, nem a criança, tá? É a vítima inconsciente. Então, a gente leva e desconsidera esses fatores de gênero, sexo, idade, vulnerabilidade, enfim, a gente desvincula isso aí. A prova a gente vai saber qual é. Bom, vamos falar um pouco sobre sinais vitais, né? Sinais vitais são sinais onde a gente pode verificar alguns distúrbios ou problemas que o corpo pode apresentar, até porque
o ser humano, ele é uma máquina biológica, né? A gente é uma máquina biológica. Ou seja, a gente, quando nasce, o nosso organismo, o metabolismo funciona ali a todo vapor, funciona bem, né? Dependendo se você está saudável ou não, né? Você pode já nascer com uma criança não saudável. Enfim, se você está saudável, situação normal, teu metabolismo, teu corpo, teus sinais vitais funcionam a todo vapor. À medida que você vai envelhecendo, gradativamente o metabolismo e os sinais vitais vão reduzindo, né, as suas funções. Você vai envelhecendo, tudo vai decaindo, enfim, a gente sabe que isso é inevitável. E os sinais vitais, pessoal, eles mostram ou determinam ao longo da nossa vida se algo está errado com o nosso organismo, se alguma coisa está ali em desacordo com o que deveria estar. Então, a gente pode detectar através dos sinais vitais, distúrbios, sintomas e diagnosticar certos mal súbitos ou certos problemas aí que a vítima possa estar apresentando. Então, sinais vitais são sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima, né? Possibilitam essa análise, essa avaliação. E a gente tem alguns sinais vitais que a gente vai abordar. Até existe um órgão específico, né, que é do sistema nervoso central, que, se não me falha a memória, é o bulbo, né, que fica responsável por esses sinais. A gente tem aqui a respiração, tá? Que é o primeiro sinal vital que está aparecendo aqui. E a respiração para um adulto, ela está ali entre 12 a 20 inspirações por minuto. Então, isso aqui é uma média, tá, pessoal? A gente sabe que cada pessoa tem um metabolismo diferente, uma estrutura corporal diferente, pode ter adulto ou jovem que tem problemas respiratórios. Então, isso aqui é uma média, né, que a gente pode analisar que um adulto, em condições normais, ele, em média, ele vai fazer e ter 12 a 20 IPM, né, que é inspirações por minuto. Então, é bem rápido, né? De 12 a 20 inspirações por minuto. Então, quanto mais jovem você é, mais inspirações por minuto você faz. À medida que você vai ficando velho, isso vai alterando. Então, o que a gente pode perceber? Que alguns sinais vitais alteram conforme a idade da vítima. Vão se alterando, vão decaindo. Só vai existir um único sinal vital que não sofre alteração com a idade. Daqui a pouquinho a gente chega nele. Existe um que não sofre alteração, tá? A respiração é um desses que sofre, tá? Em média ali é de 12 a 20 inspirações por minuto. Temos também a pulsação. A pulsação a gente pode verificar onde? Na artéria carótida, que se encontra onde? No pescoço. No pescoço. O melhor local para verificar a pulsação é no pescoço, na artéria carótida. Usando o dedo indicador e médio, né? São os dedos mais indicados. Posso verificar no pulso? Pode, sem problema. Mas o mais indicado em se perguntar em prova é no pescoço. No adulto, normalmente, eu vou ter de 60 a 100 batimentos por minuto, que verifica a pressão, né? Como é que está ali a movimentação da pressão arterial. E os batimentos cardíacos, né? Como é que está ali a questão dos batimentos cardíacos. Né? Pulsação fraca, pulsação lenta ou a não presença da pulsação indica possivelmente uma parada cardíaca, uma possível parada cardíaca. Então, a gente vai analisar esses sinais e sintomas, tá? Então, a gente sabe que uma criança pode ter mais, um idoso vai decaindo e pode haver menos. Então, ela varia com a idade. Pressão arterial. Bom, pressão arterial, em um adulto vai ter ali por 120 por 80, né? É a questão da pressão arterial que a gente pode verificar. Só que é o seguinte, pessoal. A pressão arterial, ela necessita de aparelhos médicos para fazer a verificação. Então, geralmente é feita por especialistas, né? Os médicos ali que vão avaliar esses sinais vitais ali da vítima. Então, pressão arterial fica aí a cargo de um médico, de um profissional, é mais indicado. Bom, temos aqui também a temperatura corporal. Bom, a temperatura corporal é, dos sinais vitais que a gente está observando agora, o único que não varia conforme a idade. Se perguntar numa prova, possivelmente assim, qual dos sinais vitais não varia com a idade? A temperatura. Então, seja você uma criança recém-nascida ou um idoso de 90 anos, a tua temperatura tem que estar entre 36 a 37 graus em média. Abaixo de 36 graus, isso vai gerar uma hipotermia. Então, você está sofrendo de hipotermia. Se for acima de 37 graus, sabemos que ali a pessoa está com febre, né? Quando você está com febre, significa que é uma proteção do teu organismo contra substâncias infectocontagiosas ou contra bactérias, vírus. Teu corpo quer eliminar esse vírus, esse ser patógeno que está te prejudicando, né? Então, o que teu corpo faz? Ele aumenta a temperatura para tentar matar esse organismo parasita que está no seu corpo, só que ao mesmo tempo que ele quer matar a presença ali
do hóspede indesejado, ele também está te prejudicando, né? Então, o corpo tem dessas incoerências. Quer te proteger, mas ao mesmo tempo te mata. Então, a febre, ela pode matar, dependendo da temperatura que ela estiver, né? Então, é muito perigoso. Acima de 37 é febre, abaixo de 36 é hipotermia. Então, a temperatura corporal tem que variar de 36 a 37 ali, bacaninha. E ela não varia com a idade. Então, seja você criança ou idoso, a temperatura tem que ficar dentro desses parâmetros. É muito importante. Então, ó, pupilas. As pupilas devem estar no estado de isocóricas, que são as pupilas ali nos seus estados normais. Existe isocóricas, existe anisocóricas, que são as pupilas assimétricas, que é uma dilatada ou outra contraída. Existe pupilas mióticas, mióticas, que é a pupila contraída, e a pupila no estado midriáticas, que é no estado de midríase, que é a pupila dilatada. E a gente sabe que o corpo, quando apresenta alguma coisa que está inadequada, ele vai apresentar, né, ele vai dar sinais e sintomas. E a gente vai saber avaliar cada sinal e sintoma para identificar se a vítima está tendo parada respiratória, tendo parada cardíaca. Ah, eu posso diagnosticar que a vítima está com fratura, está com hemorragia, então a gente vai entender. Ah, ela está sob estado de choque, enfim, a gente vai entender tudo isso. Então tá aí, ó. Esses são os sinais vitais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. Respiração, pulsação, pressão arterial variam conforme a idade. Temperatura corporal é a única que não varia conforme a idade. Tá até aqui, ó. Temperatura corpórea é o único sinal vital que não sofre variações em consequências da idade. Isso aqui é importante, é recorrente em prova. Bom, a gente vai ter aqui também um estudo muito importante que fala sobre análise primária e secundária, que traz dentro de primeiros socorros um protocolo conhecido como protocolo XABCDE, né? XABCDE. Antigamente era só o protocolo ABCDE, agora tem um xizinho que foi adicionado. Foi a única alteração significativa de 2016 para cá em primeiros socorros foi essa alteração aí, com esse X, que é um adicional de um protocolo, onde a gente vai entender como é que você vai proceder quanto a análises primárias e secundárias. Primeiramente, a gente vai avaliar aqui dentro desse protocolo o seguinte, ó, após avaliar os riscos, ó, você avalia os riscos do acidente, fez uma avaliação panorâmica, sinalizou o local do acidente, chamou o resgate, você tem que fazer uma análise primária e secundária das vítimas. E o que seria isso? Identificar o que ela tem, se ela está inconsciente, se ela está tendo parada cardíaca, se está tendo hemorragia, se houve fratura, se houve rupturas da estrutura óssea, que são as próprias fraturas, né? Que pode ser luxação, pode ser entorse, ou até mesmo a fratura em si. Ou se ela está tendo hemorragia interna ou externa, se ela está em estado de choque, se há presença de corpos estranhos obstruindo as vias aéreas, boca, nariz e garganta, se a hemorragia é arterial, se é venosa, dá para perceber pelo como o sangue vai sair, pela cor do sangue, dá para perceber tudo isso. Então, a gente vai fazer essa análise primária e secundária. Baseado nesse contexto. O que eu identifiquei? Qual é o mal súbito daquela vítima? Então, é isso que o protocolo vai trabalhar. No X, ele vai trazer o seguinte, ó, hemorragia externa grave. Ou seja, a hemorragia externa é fácil de identificar, né? Você sabe que você vai ver a presença do sangramento ali, abundante. Então, quais são os procedimentos adequados? É identificar e estancar antes de qualquer outra ação. Identificar e estancar. Só que para estancar tem um procedimento correto, né? Você pode limpar a área com gaze, né, para evitar a infecção de bactérias, e eu sempre utilizar panos limpos para fazer ali a compressão, o estancamento do sangue, tá? E existem técnicas como técnica do ponto de pressão, técnicas de pontos específicos que você pode pressionar para inibir a circulação do sangue, técnica de elevação, tem várias técnicas que a gente vai conhecer. No item A, fala sobre a abertura das vias aéreas com o controle da coluna cervical. O que é essa abertura? A abertura, pessoal, é você presenciar, verificar se não há corpos estranhos obstruindo o fluxo de passagem do ar. Quais são as vias aéreas? É boca, nariz e garganta. Boca, nariz e garganta. Ah, uma pessoa sofreu ali, por exemplo, uma fratura craniana, uma lesão, né, uma pancada forte na cabeça. O que identifica isso são sangramentos por parte de alguns orifícios, como ouvidos e nariz. Se o nariz está sangrando, se não for, né, uma própria hemorragia nasal, e foi em decorrência de uma pancada e não a hemorragia nasal, que muitas vezes muitas pessoas sofrem disso, né? Você pode detectar isso aí.
ou aí o sangue pode prejudicar as vias aéreas, pode coagular, inibir a passagem de ar, a pessoa pode sofrer um acidente, pode já estar comendo no momento, podia ter prótese dentária, chiclete, coisas que vão, corpos estranhos que vão acabar obstruindo o fluxo de ar, né? Então, você pode fazer a retirada desses corpos estranhos, você pode fazer, claro, a abertura dessas vias aéreas, fazer com que o ar, o oxigênio possa, né, entrar pelas vias aéreas, só que, claro, fazendo um controle adequado da coluna cervical. E a gente vai ver como é que faz isso. Então, verificar se elas estão obstruídas ou desobstruídas, né? Se existe lesão na coluna cervical. Porque se houver lesão, meu amigo, é muito perigoso. E a gente sabe que pode gerar danos ali na medula, fazendo com que a pessoa perca os movimentos ali dos membros superiores e inferiores, ficando assim, tetraplégica, né? Muito perigoso. Ó, boa ventilação no item B, respiração adequada, a gente vai ver se ela está recebendo boa ventilação, se ela está respirando, através de três maneiras, vendo, ouvindo ou sentindo. No item C, verificar a questão da circulação, da hemorragia, controle do estado de choque, se existe pulso palpável, se existe hemorragia grave, está relacionado à circulação sanguínea, né? No item D, distúrbio neurológico, verificar o nível de consciência, se a vítima responde a estímulos, se ela está inconsciente, fazer uma avaliação pupilar, onde nessa avaliação você pode detectar ali possíveis sintomas, se a vítima está sob parada cardíaca ou não, ou se ela está sob efeito de substâncias psicoativas. Dá para perceber através da avaliação pupilar, que a gente vai ver mais à frente. No item E, é relacionado a exposições. Exposições ao quê? A fogo, substâncias perigosas, substâncias radioativas, produtos perigosos, produtos inflamáveis, produtos corrosivos, objetos transfixados ao corpo. Tudo isso é questão da exposição da vítima em relação ao acidente. E a gente vai fazer essa proteção, né? Buscar lesões, prevenir hipotermias. É o tipo de exposição, né, corpórea da vítima. Então, esse é o protocolo da análise primária e secundária. É o que a gente pode fazer por ela. E identificar esses possíveis problemas. Ó, um dos primeiros que a gente tem aqui, ó, que a gente vai falar, é relacionado às vias aéreas. Como eu falei para vocês, o que são vias aéreas? São boca, nariz e garganta. Como é que a gente deve proceder? Faça a manutenção das vias aéreas da vítima e mantenha o controle da coluna cervical. Pessoal, coluna cervical é essa região aqui, ó. Tá? Perceba que o socorrista aqui, ó, sempre está usando luva. Pessoal, regra sagrada, tem que usar luva, porque se você for tirar alguma coisa da boca da vítima, uma possível prótese de dentária, corpos estranhos que estejam obstruindo o fluxo de passagem de ar da garganta, você vai ter um contato direto com saliva. E se a vítima for uma possível pessoa que tem hepatite B, que tem HIV, por exemplo, que são doenças que são transmitidas através desses fluidos, né, doenças infectocontagiosas, você pode acabar sendo infectada por esses tipos de vírus, ou, né, acabando aderindo aí a essas doenças também. Então, é muito perigoso. Então, sempre é importante usar luva. Por isso que eu falo, para um socorrista leigo, um cidadão que não tem o hábito de prestar socorro, que nunca fez um curso, ele não vai ter esses equipamentos. Então, o que ele vai fazer pela vítima de fato? Não tem muito o que fazer além de estacionar o local, sinalizar e chamar o resgate de socorro, o acionamento do recurso de socorro. Isso basicamente é o que você de fato vai ter que fazer. Então, em questões de prova, você tem que levar em consideração que você é um socorrista leigo, né? Você não é da área da saúde, você muitas vezes não tem equipamento, ou você não é um médico, tem que levar em consideração isso aí também, tá? A não ser que a questão de situações específicas que queira que você identifique, por exemplo, a vítima está com as vias aéreas obstruídas, quais são as medidas necessárias que você deve fazer? Aí você vai na opção correta, né? Eu vou naquilo que a análise primária e secundária está passando para mim. Como é que eu devo proceder? Na vida real, a gente sabe que vai ser diferente, né? Porque possivelmente eu não vou ter como fazer essa ajuda se eu não tiver o equipamento de proteção individual, luvas, por exemplo. Não tem como eu fazer isso. Eu não vou entrar em contato com o sangue da vítima se eu não conheço ela.
Agora, se eu conheço, sei que ela não tem doença e você quer fazer isso, aí você pode fazer, mas sempre bom higienizar as mãos, eu não recomendo, né? Mesmo que conheça, sempre bom usar o EPI. Enfim, o que eu quero dizer é, se cair questões sobre isso, sobre os procedimentos, a gente só vai entender e marcar a opção que mais condiz com a atuação correta por parte do socorrista, tá? Então, a primeira coisa, você vai fazer aqui um controle da coluna cervical, tem muito cuidado ao movimentar isso aqui, porque pode haver danos na coluna cervical, que pode prejudicar aqui a medula, né, nessa região, fazendo com que, né, o corpo, que a gente tem um sistema nervoso central, aqui, vamos supor que aqui é o cérebro da pessoa, né, o sistema nervoso central, está englobando todo o encéfalo, né, todo o sistema nervoso central, enfim, engloba todos os órgãos que envolvem o cérebro, né? O cérebro é só basicamente que ele processa as informações, ele é como se fosse um processador. Aí do cérebro, é como se fosse fios de cabos de telefone, ele vem aqui, ó, o sistema nervoso periférico, onde tem aqui a medula e ele vai se ramificando, né? Passando ali as informações. Isso aqui é basicamente o que a gente é. A gente é assim. O nosso corpo, ele é como se fosse simplesmente uma proteção, né, de certa forma, como se fosse uma roupa de astronauta para o nosso planetinha. Mas o que a gente é, de fato, é isso aqui, ó. A gente nada mais é do que um cérebrozinho, né, constituído de sistema nervoso. Então, o que que acontece? Quando há um rompimento, a gente sabe que os neurônios, as células nervosas, perdem a comunicação. Então, a informação que é processada, que vai passar ali para que você possa movimentar os membros inferiores e superiores, não vai ver como se você tivesse ali um fio de telefone ligando uma casa A, uma casa B, você rompe no meio esse fio, você quer ligar para outra casa e a ligação só dava para fazer dessa forma, mas você não tem como, né? Porque foi cortado a linha, então você perde a informação. Então, a pessoa que quer passar a informação para outra acaba que não consegue. Então, você tem que ter muito cuidado em fazer esse manuseio da coluna, né, da coluna cervical. Geralmente, a gente eleva cerca de 30 graus, né, aqui. Quando você faz isso, aqui vai haver uma desobstrução da questão dessa região aqui da garganta, né? A gente tem aqui a epiglote, a gente tem aqui a laringe, a faringe, o esôfago, enfim. Aí aqui, ó, abre a passagem de ar, fazendo essa elevação. Fazendo essa elevação, e além de desobstruir aqui a garganta, você pode abrir a boca da vítima e perceber se ali não tem possíveis corpos estranhos para que você possa fazer a remoção, para haver a desobstrução dessas vias aéreas. Boca, nariz e garganta. Então, aqui, ó, obstrução das vias aéreas. Ó, pode ser obstruída pela língua, alimentos ou até mesmo sangue coagulado. Então, quando tem saliva em excesso, sangue, a gente, além de fazer esse procedimento com a coluna cervical, a gente pode colocar a vítima na posição lateral de segurança, que é lateralizar a cabeça da vítima, que evita que ela sufoque ou se engasgue, né, através desses líquidos provenientes nas vias aéreas. Fraturas na face, né, pode haver o osso, né, que pode interromper, traumas cervicais. Bom, tome o máximo de cuidado com a região cervical da vítima. A gente entende o porquê. Então, senão pode danificar a medula diretamente, né, que faz parte do sistema nervoso central, que faz a comunicação com o sistema nervoso periférico, que passa ali através das células nervosas, através de corrente elétrica, as informações processadas pelo cérebro que faz a movimentação, né? Que são os movimentos involuntários, que você não precisa pensar para fazer isso, né? Você simplesmente age. Ou tem os voluntários e os involuntários, né? Mexer os membros é voluntário, você pode controlar. Os involuntários é a respiração, entre outros. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidados com a região cervical da vítima, tá? Bom, lesões na coluna. Controle, né? Tem que ter o controle da coluna cervical. Você tem que diagnosticar esse tipo de lesão. Como é que a gente pode diagnosticar, professor? Provocando estímulos físicos na vítima, testando sua capacidade de mobilidade, sensibilidade. Então, pessoal, danos na coluna é muito complicado. É muito complicado. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado com a vítima, muita atenção, porque a medula nervosa, como eu falei para vocês, ela é parecida com cabos telefônicos, né? São tipo milhões de fios lá no interior, que é protegida pela coluna vertebral. Ela nasce juntamente com o cérebro e ela vai descendo por dentro dos ossos, né? Pela coluna, que é pela vértebra, né? Que são os ossos que protegem a medula, que são
por elas que a gente faz a comunicação nervosa, né, que é através das células nervosas. Então, ela é tipo um ramo nervoso que vai ligando cada componente, né, do sistema nervoso central, onde ele vai passando as informações, ordens emitidas pelo cérebro. Então, um trauma na coluna vertebral pode haver fratura ali e é muito perigoso. Então, existe a possibilidade de lesar diretamente a medula nervosa. Então, ela interrompe essa troca de informações e, dependendo da lesão, pode determinar consequências severas. Então, quanto mais altas, mais graves serão. Quanto mais alta a lesão, mais grave será a situação. E lesões cervicais no pescoço são as mais graves que a gente pode suspeitar. Então, quando a gente se depara com esse tipo de acidente, a gente tem que imobilizar a vítima de maneira adequada. A gente pode verificar através de estímulos físicos, tocar para ver se ela sente dor em determinadas regiões, mesmo que ela esteja ali um tanto em um estado de semiconsciência, não está totalmente consciente, você pode ali, abaixo do diafragma, né, que é um órgão que compõe o sistema respiratório, que não tem um contato direto com o ar, que tem a finalidade de expandir, né? Quando você inspira a região aqui do pulmão, abaixo dele, você pode fazer um tipo de pressão, aplicando ali um estímulo de dor na vítima para ver se ela sente. Então, quando ela sente, mesmo num estado de semiconsciência, ela vai franzir a face com aquela sensação de incômodo, né? Então, você pode diagnosticar que ela ainda tem a capacidade de sentir parte do corpo, beliscar certas regiões para saber se não houve ali um dano direto à coluna vertebral. Mesmo que ela sinta os estímulos, tenha muito cuidado com a movimentação excessiva, faça a imobilização adequada, verifique se não há outro tipo de fratura, hemorragia, entre outras situações desfavoráveis. Então, ó, caso a suspeita se confirme, o que eu devo fazer? Imobilizar a região do pescoço utilizando o colar cervical, mesmo que improvisado. Professor, não tinha um colar cervical. Procure alguma coisa que possa ser improvisado de colar cervical e fique fazendo o mínimo de movimentos com a vítima, senão pode acabar prejudicando. Bom, parada respiratória. Bom, parada respiratória, pessoal, nada mais é do que o cessado fornecimento de oxigênio, né? O cessado fornecimento de oxigênio, que pode acontecer por afogamento, asfixia, envenenamento, por substâncias tóxicas, gases tóxicos, enfim, que é por asfixia, né? Então, a parada respiratória é isso, é o cessado fornecimento de oxigênio. E quando você está tendo a parada respiratória, o teu corpo apresenta sinais e sintomas. Por exemplo, você começa a entrar no estado de acianose. O que é o estado de acianose? É o teu corpo começando a ficar arroxeado, azulado, as extremidades, como as pontas dos dedos, os lábios. Quem já viu um bebê engasgando? Ele começa a ficar todo roxinho. Então, quando a gente percebe isso, ele está tendo ali uma parada respiratória. Então, o corpo está mostrando que está sem o oxigênio. Então, o corpo dá indícios de que algo não está certo. Então, você faz ali a manutenção das vias aéreas, né? Faz a desobstrução, você vai observar se a respiração ocorre de forma adequada, se não, há procedimentos adequados para se fazer. Tem um procedimento que é o boca a boca, né? Que são chamadas as insuflações pulmonares, só que o boca a boca ele está obsoleto, ele está descartado. Ele entra como um procedimento, mas ele é descartado. Por quê? Porque o boca a boca faz com que a vítima a pessoa que está atendendo tem que ter contato direto com saliva, né? Então é muito perigoso. Então você não sabe se a vítima tem ou não doenças ali que possam ser transmitidas através desses fluidos, então torna inviável fazer o boca a boca. Então o certo é fazer o procedimento de insuflações pulmonares com equipamentos adequados, como boca máscara, entre outros, que faz com que de maneira artificial faça com que o pulmão seja oxigenado, fazendo com que o oxigênio seja transportado através do sistema circulatório, percorrendo todo o corpo. Porque com a parada respiratória, automaticamente, se você não consegue suavizar isso, vai levar ao estado de inconsciência, porque a vítima vai perder a oxigenação cerebral, e à medida que for piorando o caso, vai levar a parada cardíaca e vai só agravando o caso até a vítima de fato vir a óbito se você não conseguir reanimá-la. É muito perigoso. Então você pode ver, escutar, sentir se a vítima respira. Você pode prover a respiração artificial, que só deve ser executada com equipamentos próprios e por pessoal treinado. Então, professor, e aí? Eu não tenho o equipamento. A vítima na minha frente que sofreu um acidente está lá com cessado fornecimento de oxigênio. O que eu vou fazer? Aí é muito perigoso. Aí é o que eu falei.
Como a gente é um socorrista leigo, só podemos agir de acordo com as possibilidades que a gente tem mediante, né, o nosso conhecimento. Agora, você quer se colocar em risco fazendo insuflação pulmonar, aí você pode, né, fazer o procedimento. Se você acha que está seguro, está tranquilo, né, mas o que é inadequado, até porque você não pode colocar sua segurança em risco, tá bom? É perigoso. Bom, a gente sabe que a parada respiratória é o cessar do fornecimento de oxigênio, que pode acontecer por envenenamento, asfixia, afogamento, pode acontecer também por contração muscular. Por contração muscular é uma pancada muito forte, possivelmente na região do diafragma, né? Quem já recebeu uma pancada muito forte na barriga? Quando você recebe aquela pancada, o que acontece? O diafragma ele vai contrair. Quando ele contrai, ele não consegue expandir o pulmão quando você faz a inspiração do oxigênio. Então, ele não consegue. Então, você fica com aquela falta de ar, porque a contração muscular é tão forte que ele inibe que o pulmão comece a encher e a esvaziar à medida que você está inspirando e respirando ali o oxigênio. Então, pode acontecer de duas formas: envenenamento, asfixia, através de afogamentos ou qualquer outro mal que possa levar a isso, e também por contração muscular, que é em razão de uma pancada forte na região do diafragma, né? Na região do estômago da barriga. Então, muito perigoso. Tá? Pessoal, a gente vai deixar para falar sobre circulação e controle de hemorragia mais à frente, tá bom? Então, vou parar aqui na parada respiratória e na próxima aula ainda vou continuar um pouquinho mais sobre isso, para a gente ter mais informações. Como a gente está